Olá pessoal, vamos lá, mais uma revisão nessa semana sensacional. Agora é voadora nos peitos, paralelepípedo na cara, é ir pra cima com tudo e vão ser 2 semanas intensivas com revisão manhã, tarde e noite. Não sabia ainda? Eu sei, eu tinha dito que era só noite. Na verdade, primeiro eu falei que iam ser só 5 dias de revisão. Depois só 5 não vai dar e eu aumentei para 10. Depois eu aumentei para 13 dias de revisão e agora vão ser 14 dias de revisão e não só à noite, como eu tinha falado. Revisão manhã, tarde e noite. E revisões totalmente gratuitas para quem já tem o curso completo da EBSER, que foi aquele curso focado que a gente fez com aprovação acelerada, tudo aí com os conteúdos que a gente aposta para essa reta final da tua prova, com os professores trazendo revisões e exercícios, muitos exercícios você vai ver, e essas revisões à noite que são bem focadas. Então, a partir de agora serão 14 dias de revisão manhã, tarde e noite. Tudo isso para você se preparar na sua reta final. Se você não é aluno ainda, você pode comprar, se quiser somente essa revisão. Aqui no link na descrição do YouTube tem as informações de como você pode participar especificamente dessas revisões. Essa aula vai estar uma parte liberada para você, mas se você quiser ir mais a fundo no seu processo de preparação, clica no link que está aqui abaixo, tá bom? Um prazer ajudar com o seu processo de preparação. Vamos lá, vamos para cima. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é professor Jean Naves. E aí, como vocês estão? Estudando muito? Então bora lá, hein? Então, ó, o que acontece? Então, para a gente poder focar principalmente no concurso da EBSER, seria interessante, lógico, a gente começar a discutir alguns assuntos. É claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, principalmente da área de urgência e emergência, da área de UTI e, é claro, temos alguns, aliás, nós não, né? Mas o edital, ele tem alguns tópicos à parte, principalmente relacionado à parte, é lógico, né, do enfermeiro. Então, por exemplo, nós vamos discutir muita coisinha sobre a parte de respiração, ou melhor dizendo, da parte de insuficiência respiratória, tá? Da parte de ventilação mecânica e aí vai. Então, para a gente poder começar logo e não perder tempo, então vamos ao que interessa. No edital, existem lá, tá, alguns tópicos, principalmente para a parte do enfermeiro. Ó, só para vocês poderem ter noção, no tópico 21, tá, que é logicamente da prova nacional, que é da banca IBFC, tá? O que acontece? Nós vamos focar em alguns tópicos interessantes, que coincidem logicamente com o 16.6, que literalmente é da provinha de Uberlândia, que a banca é VUNESP. Se alguém me perguntar assim, professor Jean, o que o senhor acha dessas bancas? Lógico que a gente não pode sair falando da banca, tal. Porém, é lógico que a gente sempre prefere uma banca aí mais interessante e tal. Porém, tem muita coisinha que, como ela é composta por vários itens, tomem cuidado. Eu, professor Jean Naves, eu particularmente acho que o ponto de corte vai ser alto. Então, nós teremos, possivelmente nessa prova, um nível de questão que, lógico, que vai desde as questões mais fáceis até um pouquinho mais complicada. Só que eu imagino que o ponto de corte realmente seja um pouquinho alto. Então vamos lá. Para a gente poder memorizar e literalmente quebrar a banca, tá? Que é o que a gente já tem falado aí já há um bom tempo e muita gente já tem acompanhado a gente aí, nós vamos focar e continuar naquela questãozinha, né, de super revisão e, logicamente, manter as questões atualizadas. Nós pegamos questões mais recentes para vocês poderem gabaritar, se Deus quiser, essa provinha da EBSER. Tudo bem? Então, sem mais delongas, o que é interessante gravar? Quando se fala da parte de respiração, olho na tela, o que é legal de gravar? Eu gosto de sempre comentar algumas coisas interessantes, alguns macetes, né? Alguns aí já tem o hábito já de trabalhar com a gente. Então, o que é legal de gravar? Principalmente, tá? Para quem já conhece minha letra, né? É interessante a gente gravar quais seriam as fases, literalmente, da tal da ventilação, tá? Então, assim, eu sei que a letra é horrível, mas o que importa é gravar o conteúdo. Porém, o que é isso que eu tô fazendo? Foca em mim. O que é isso que eu tô fazendo, ó? Inspirando. E o que é isso que eu tô fazendo? Expirando. Então, literalmente, as fases, logicamente, temos alguns macetes, eu gosto sempre de passar, tanto nas aulas online, quanto nas gravações, é claro, e nas presenciais, a tal da inspiração, tá? Palavrinha-chave seria, sabe o quê? Insuflação.
tá? Então, palavrinha mágica de inspiração seria o que mesmo? Insuflação. Então, eu vou passar um macete para vocês que vai auxiliar tanto para a parte de insuficiência respiratória e, claro, para a parte de ventilação mecânica também, que são tópicos que nós iremos abordar hoje. Tá, então a primeira fase é chamada de que mesmo? Inspiração. A segunda fase, muita gente acha que seria, logicamente, já a expiração. Calma. Por quê? Tem um negocinho interessante chamado de mudança. Então, vamos aos macetes. A tal da mudança. Então, mais uma vez, desculpe a letra. Então, a tal da mudança, o que seria interessante? Toda vez em que se tem uma mudança, tem o que a gente chama de parada. Então, vai parar uma fase, aliás, para depois dar início a outra. Tá? Então, a mudança, logicamente, seria uma parada. Então, toda vez que a gente comentar de mudança, literalmente seria o que mesmo? Parada. Então, não é da ins que vai direto, literalmente, para a expiratória. Então, tem primeiro a inspiração, depois a mudança, vou até anotar aqui, ó, a mudança de quem? Da inspiração para a expiração. Essa é a segunda fase. E a terceira fase, aí sim, que seria a famosa que mesmo? Expiração. O que é interessante de gravar? A tal da expiração, literalmente você vai fazer o quê? Expirar, logicamente, você vai fazer o quê? Ó, se eu inspirei, eu estou insuflando os pulmões. Se eu expirei, eu estaria o que mesmo? Esvaziando os pulmões. Então, olha o macete, hein? Então, hoje em dia a gente fala assim, tem muito esquema de mapa mental, tarará. Então, sim, o que acontece? Lógico que isso aqui está longe de ser um mapa mental, mas macete é interessante da gente gravar. Então, eu vou com calma, vão se habituando. Sou repetitivo, mas para poder entrar na sua cabecinha. Então, fases da ventilação, quais seriam? Inspiração, depois mudança da ins para expiração, depois terceira fase, expiração, que eu já comentei, qual que é a palavrinha mágica de inspiração? Insuflação. Palavrinha mágica de expiração, esvaziamento. E a quarta fase, que também é chamada de mudança, mas aí já seria mudança de quem? Da ex para a inspiração. Então, olho na tela, tá? O que é interessante de gravar? Lógico, dependendo da situação. Inspiração, logicamente, seria o quê? Palavrinha mágica? Insuflação, tá? Depois tem mudança de quem? Da inspiração para a expiração. Terceira fase, expiração. Palavrinha mágica, esvaziamento. E quarta fase seria mudança de quem? Da ex para a inspiração. Ó, chega babei. Quando eu babo, o que acontece? Cai na prova. Vamos ter fé. Então, não esqueçam. Inspiração. Eu gosto de ensinar assim, ó. Ins para ex para ins. Quem já viu esse macete é bom de memorizar. Então, memorize, repita, que você grava, tá? Então, ó, ins para ex para ins. Fechou? Então, bora lá. E aí, eu já te antecipo uma coisinha. Toda vez em que essa troca gasosa seja dificultada por uma insuficiência respiratória, ou uma troca gasosa ineficaz, ou numa ventilação mecânica ineficaz, o que é interessante de gravar? É lógico, né? Se eu insuflei em excesso, ou se eu inspirei em excesso, ou o ventilador mecânico, ou o próprio paciente, o que acontece? O pulmãozinho ele pode encher, puf, e romper. Então ele já pode ter uma complicação, esse paciente já pode ter uma complicação chamada de barotrauma. Então assim, pegando algumas questões por aí, deu pra gente poder gravar e perceber que tem muita questãozinha relacionada às complicações de doenças respiratórias, tipo insuficiência respiratória, por exemplo. Então, se insuflou em excesso, esse pulmão pode expandir e romper. Então, ele pode ter o que mesmo? Um barotrauma. Agora, se esvaziar em excesso, ele vai colabar. Esse paciente pode ter o que mesmo? Uma atelectasia. Então, ó, se insuflou em excesso, vai expandir e pode romper. Uf. Se esvaziou em excesso, ele pode colabar. Então, qual que é o macete? Antes de a gente dar início ao conteúdo aqui. Se insuflar em excesso, pode romper, pode causar um barotrauma. Então, já estou te dando uma complicação respiratória. Se esvaziar em excesso, o que acontece? Os pulmãozinhos podem colabar. Qual que é o macete? Literalmente, a gente tem que gravar o seguinte. Tem que ficar um restinho dentro desse pulmãozinho, tá? Lógico, dentro do nosso pulmão, que é chamado de CRF. Sabe o que é CRF? Capacidade residual funcional.
Então, por enquanto, vamos com calma. Já te passei 2 complicações respiratórias. Se insuflar em excesso, barotrauma. Perguntinha de concurso, resposta de concurso. Se esvaziar em excesso, colabamento ou atelectasia, dependendo da situação. Tudo bem? Fechou? Então, nada pode literalmente ser em excesso. Então, quando a gente fala de ventilação, de troca gasosa, tudo basicamente é o que mesmo? Parcial. Fechou? Então, ó, quem chegar agora ou quem pegar isso aqui de repente vai meio que assustar, mas dá pra gente poder gravar e tirar muita coisinha dentro disso aqui. Só um parêntese. Tomem cuidado, porque pode ser que caiam assuntos correlacionados. Então, por exemplo, às vezes não tem uma questão só de insuficiência respiratória. Talvez não tenha uma questão só de ventilação mecânica, mas elas podem cair em conjunto. Tudo bem? Então vamos lá. Agora dá pra gente poder voltar ao conteúdo em si. Vamos um pouquinho de fisiologia. Então olha lá, olho na tela. Então da respiração, o que é interessante de gravar? Ó, troca gasosa entre o organismo e o tal do meio ambiente. Então vocês vão lembrar aí, ó, por exemplo, o ar ambiente tem as folhas, a questão de fotossíntese, logicamente que o pulmão tenta fazer, ou melhor dizendo, ele executa a tal da hematose, que é a tal da troca gasosa, logicamente para poder oxigenar os nossos tecidos. Então, claro, quando o nível de oxigênio é reduzido, vamos devagar, tá? É o que nós chamamos que mesmo de hipóxia, tá? Então, pulmãozinho, logicamente que não parece, mas é um O, tá? Então, logicamente aqui, redução do nível de oxigênio é chamado de hipóxia. Tem livros que trazem dizendo que a redução do nível de oxigênio é anóxia, tá? Porém, livros de fisiologia, tipo Guyton, por exemplo, tá? Trazem dizendo, até termos técnicos, que hipóxia é redução. Tudo bem? Então, olha o macete. Hipóxia, redução do nível de oxigênio. Se esse nível de oxigênio não for reposto, o que acontece? Ele pode levar a uma anóxia. Anóxia, sim, que seria a famosa o que mesmo? Ausência, tá? E claro, se não for reversível essa anóxia, essa ausência de oxigênio, aí esse filho de Deus pode pode apresentar uma necrose. Sempre utilize esse macete, fechou? Então, hipóxia, anóxia, necrose. Muito bem. Feito isso, o que é interessante falar? A função do sistema respiratório é literalmente transferir o oxigênio de quem? Da atmosfera para o sangue e remover ou tirar quem? O tal do CO2. Então é interessante manter a pressão, né, arterial ou pressão de quem? De oxigênio elevada, né? Por isso tem que ter um controle, é claro. E a pressão, né, de CO2, literalmente o quê? Baixa. Porém, eles são literalmente inversamente proporcionais, tá? Então, ó, a partir do momento que o paciente esteja internado, tal, você que, se Deus quiser, vai trabalhar, né, aí pelo Brasil afora, ou em Uberlândia, né, mais específico, tal, o que é interessante gravar? Então, manter o nível de O2 oxigenado, é claro, né, controlado, que normalmente essa pressão arterial de oxigênio é em média de 80 a 100. E a pressão arterial de gás carbono de 35 a 45, tudo bem? Então, continuando, o que é interessante gravar? Quando se fala da insuficiência respiratória, tá? Interessante memorizar que tem alguns tipos, que já nós vamos comentar. Mas, ó, toda vez em que se fala da parte de insuficiência, literalmente esse paciente tem o que mesmo? Uma incapacidade dos pulmões, tá? De executar a tal da troca gasosa, a tal da hematose. Tá? Então, assim, não pode insuflar em excesso, memorizando o macete que eu passei para vocês, e também não pode o quê? Esvaziar em excesso. Tudo tem que ser o que mesmo? Parcial. Tem essa troca gasosa, meu compadre, ela tem que ser o que mesmo? Parcial. Tudo bem? Feito isso, aí tem lá, então a intenção é o que? Igual nós já comentamos, captar o oxigênio e, claro, eliminar o CO2. Então, para a gente poder memorizar, PaO2 é em média de quanto a quanto mesmo? De 80 a 100 milímetros de mercúrio e tal. E a PaCO2, tá? Em média de quanto? 35 a 45, tá? Então, por isso que às vezes eu repito, porque a letra não é tão bonita, né? Porém, ele fala lá, ó, a insuficiência respiratória, o que é interessante gravar, ó. É lógico, vai ocorrer uma PaO2, que o valor é em média de 80 a 100, na insuficiência respiratória, tá? Vai acontecer isso aqui, tá? Ela vai estar menor do que quanto?
do que, ou melhor dizendo, é menor do que 60. Então, ó, não é interessante gravar isso aqui. Então, isso aqui é chamado de que mesmo que a gente já havia comentado? A tal da hipóxia, tá? A famosa hipóxia. Então, vamos devagarzinho, tranquilo. Beleza. Depois, o que é interessante falar? Respirador ambiental ou PaCO2 maior que 50, tá? Então, aqui, ó, tem que manter um PaCO2 maior. Por quê? Agora, se exceder, dependendo da situação, o excesso de PCO2 é chamado de hipercapnia. Aí já seria o quê? Elevação de quem? De PaCO2. Tudo bem? Então, quando o paciente tem uma insuficiência respiratória, o que é interessante memorizar? Fisiologicamente, até a parte da anatomia, é claro, né? Esse paciente vai apresentar uma incapacidade de executar essa troca gasosa, mantendo, né? Infelizmente, ele não vai conseguir captar oxigênio, né? E ter dificuldade de eliminar o PCO2, então ele começa a ter o oxigênio que é mesmo reduzido e o gás carbono aumentado. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Feito isso, o que é interessante de memorizar? Então, ó, diagnóstico. Só um parêntese. É claro que aqui fala diagnóstico e tal, mas eu lembrei aqui de Nanda, Nick Nock e tal, então eu gosto de às vezes dar alguns palpites interessantes. O que é interessante memorizar? Cuidado com SAI, tá? Cuidado com sistematização do assistente de enfermagem. Lógico que não é o assunto aqui agora, mas é interessante memorizar, tá ok? Beleza, dentro da parte de insuficiência respiratória, o diagnóstico ele fala lá, ó, reconhecimento da existência da condição clínica predisponente. Então, dependendo da situação, tem alguns fatores de risco, tá, que são interessantes para a gente poder memorizar, que podem influenciar sim. Tipo, presença de líquido, questão de edema que pode levar à insuficiência respiratória. Eu sempre comento o seguinte nas minhas aulas, seja de urgência e emergência ou de UTI, o que é legal de gravar? Tô falando um pouquinho meio assim porque o aparelho tá me incomodando hoje. O que é legal de gravar? Principalmente idoso. Idoso não pode ter os 3 Qs, que vira e mexe a gente fala, né? Queda, catarro, que né, com que, né? E logicamente, dependendo da situação, a famosa, não pode falar aqui, né? Tá, mas pode falar. Caganeira, o que é interessante de gravar? A queda, porque o filho de Deus ele pode ter o quê? Fratura, principalmente o idoso, tá? O catarro é a questão de pneumonia, que pode literalmente, pela questão de líquido, levar a uma dificuldade da troca gasosa, possivelmente uma insuficiência respiratória. Tudo bem? E claro, dependendo da situação, né, a tal da diarreia, por exemplo, pode levar o paciente a um choque hipovolêmico. Olho na tela. O reconhecimento dos sinais e sintomas sugestivos, basicamente dá para a gente identificar o quê? Hipoxemia, que a gente já comentou muito, redução do nível de PO2, perdão. Hipercapnia, presença de CO2 em excesso. Vamos memorizar. De novo, PaO2 80 a 100, de acordo com a referência bibliográfica, né? Tá? E PCO2 literalmente de quanto? 35 a 45. Vamos memorizando, né? A acidemia, principalmente, comentando o seguinte, o tal do pH. Quando a gente fala de pH sanguíneo, principalmente pH arterial, qual seria o valor normal de pH? Quem lembra? 7,35 a 7, o que mesmo? 45. Tradicionalmente, uma queda de oxigênio, um aumento de gás carbono, pode ter uma alteração do pH, dependendo da situação, vai levar a uma descompensação ou agravamento de quem? Da condição de base. Então, a tendência desse paciente é apresentar aquela incapacidade mais severa ainda. Fechou? E aí vai. Então, dependendo da situação, é interessante memorizar, então, quando se fala, até botei como destaque aqui, ó, a famosa gasometria. Então, basicamente, vamos considerar e memorizar alguns valores da tal da gasometria arterial. Então, olho na tela. O que é interessante memorizar? Quais os locais que nós podemos, como enfermeiro, por exemplo, coletar sangue arterial? Então, logicamente, seria o quê? Artéria radial, artéria braquial, artéria femoral e, raríssimas vezes, pedial ou pediose. Por exemplo, eu já tive que colher pedial ou pediose porque, às vezes, o paciente está em anasarca, edema generalizado, tá? Então, é um pouquinho mais complicado. Então, basicamente, tem gente que gosta de ir na UTI e tal, e colher, eu já vi isso muito, de colher principalmente na femoral, mas vamos com calma, isso dói demais, né? Então, ó, os valores tradicionalmente, principalmente
né? Dependendo da situação, para a gasometria arterial, porque também tem a gasovenosa. Basicamente, quando você colhe a gasometria, interessante você memorizar principalmente a tal da saturação. Saturação dá para a gente poder memorizar que seria o quê? Quantidade de oxigênio inalada ou absorvida. Pode ser verificada tanto pelo oxímetro, tá? Que a gente já comentou em outros carnavais por aí, ou pode ser verificado, lógico, pela tal da gasometria. Basicamente, quando se colhe a gasometria, vem lá os valores. Então, esses valores que eu vou passar para vocês, que alguns eu já comentei, basicamente são do laboratório paraclínico do Otto Miller, que é uma referência que a gente utiliza demais. Porém, tem gente que fala assim, eu já vi valor de bicarbonato e de basic excess, que é o excesso de base, um pouquinho diferente e tal. Então, dificilmente uma banca coloca os valores para gerar ambiguidade, porque também pode gerar recurso, mas vamos ao que interessa. Então, basicamente, né, nós vamos pensar em saturação dos valores em média de acima de 90%. Fechou? Muito bem. Tá, então quando se fala assim, colhe uma gasometria, tá? E fala assim, olha, o paciente está dessaturando. Lógico que ele já tem uma alteração respiratória. Tranquilo? Tá, depois vem lá, ó. O tal do pH, que eu já havia citado. pH é ótimo. pH basicamente seria o quê? Os valores normais 7,35 a 7, o que mesmo? 45, 7,35 a 7,45. Lembrando que se um pH estiver abaixo de 7,35 seria uma acidose. Um pH acima de 7,45 seria uma alcalose. E um pH entre esses valores seria um pH neutro. Tranquilo. Depois viriam para poder avaliar a alteração ou a parte literalmente de distúrbios respiratórios. O que nós avaliamos em distúrbios respiratórios? Principalmente, que eu já havia comentado, PaO2 e, claro, PaCO2. PaO2 em média de quanto? De 80 a 100 milímetros de mercúrio e tal. PaCO2, a pessoa não lembra, na hora da prova eu esqueço. Olha a dica, tira o 7, né, lá do pH, aí tu vai lembrar, PaCO2 seria de quanto? 35 a 45, fechou? E para poder avaliar também a parte de distúrbios metabólicos, basicamente nós vamos avaliar quem? HCO3-, que seria quem? Famoso o quê? Bicarbonato, tá? Que é em média de 22 a 26. Tá? Tentando traduzir a letra aí, né? Depois tem lá o tal do BE, que é o famoso que mesmo? Basic Excess, ou o tal de excesso de base, tá? Até lembrei de um aluno, uma vez eu pedi pra galera falar assim, aula presencial, pronuncia pra mim todo mundo Basic Excess, Basic Excess. Não tem nada de sexo, é Basic Excess, excesso de base. Feito isso, aí seria em média de quanto? De -2 a +2. Tem gente que fala assim, professor, lá no meu hospital, a pessoa fica rica, né? Então não precisa passar em concurso. No meu hospital, o hospital que ela trabalha, fala assim, eu já vi de 20 a 28, eu também, né? Porém, igual eu falei para vocês, pode gerar ambiguidade. Então a banca possivelmente vai botar um valor bem discrepante disso daí, tá? E já vi também do Basic Excess de -3 a +3, por exemplo. Então isso aqui, pelo menos esses são os básicos, tá ok? Então é interessante gravar. Saturação acima de 90%, basicamente. Para avaliar, primeiro nome, quem te dá da gasometria arterial seria o tal do pH. Se for acidose, abaixo de 7,35. Se for alcalose, acima de 7,45. E entre esses valores, 7,35 a 7,45, neutro. Fechou? Referência bibliográfica. Laboratório paraclínico do Otto Miller. Fechou. Feito isso, vamos avaliar distúrbios respiratórios. O que eu avalio em distúrbio respiratório? PO2, 80 a 100, PCO2, 35 a 45. E claro, a parte metabólica, que nós vamos avaliar? Bicarbonato. Por isso que às vezes o paciente, aliás, o médico fala assim, corre, pega pra mim, faz o bicarbonato. Fez o bicarbonato rápido e tal, colheu gasometria, o paciente está controlando a parte ventilatória, a parte respiratória, que seja de uma insuficiência respiratória ou não, lógico, entubado ou não. O que acontece? Colheu a gasometria, tá? Ou coletou ou colheu. Você pode falar os dois termos. Feito isso, bicarbonato está controlado. Beleza, parou o bicarbonato. Tranquilo? E claro, se for alteração respiratória, vai mexer na parte ventilatória, vai entubar se for necessário ou não.
faz volume se for necessário ou não. E o BE, famoso Basic Excess, o excesso de base. Fechou? Então, voltando para cá, o que é legal de gravar? Então, ó, interessante de memorizar esses valores de gasometria. Feito isso, olho na tela que isso aqui é interessante, hein? Então, vamos lá. O que é interessante gravar? Como eu havia comentado, alguns fatores, né, ou alguns sinais, sintomas que podem interferir aí, o que é interessante de memorizar dependendo da situação? O que se tem lá, é claro. Na hipoxemia, interessante, o paciente pode apresentar o quê? Taquipneia, frequência respiratória elevada, é claro. Confusão mental e agitação, porque ele começa a ficar agoniado, a troca gasosa começa a ficar ineficaz, então realmente ele começa a entrar em distúrbio circulatório, literalmente oxigenação cerebral, tá? Vai ficar confuso. De início, pode apresentar também o que? Hipertensão arterial, tá? Dependendo da situação. Palidez de pele e mucosas, então ele começa a entrar em insuficiência respiratória realmente um pouco mais avançada por conta dessa incapacidade da troca gasosa. Cianose central, tá? Interessante memorizar, por exemplo, adulto nem tanto, mas criança, principalmente UTI e NEO, o que é interessante? O bebezinho às vezes apresenta tiragem intercostal, ele apresenta o que mais? Batimento de asa de nariz, né? Lábios cianóticos aí é geral para qualquer idade, é claro, né? Arritmias cardíacas, dependendo da situação. Quando se tem alteração respiratória, tá? Vai sobrecarregar, literalmente, vai aumentar o trabalho cardíaco. Então isso pode influenciar na pré-carga, por exemplo, tá? Que seria literalmente a questão da quantidade de sangue que chega no coraçãozinho, nos ventrículos. Isso pode interferir. Tem até questão aí mais para frente que a gente vai comentar sobre isso. O paciente vai apresentar na hipoxemia ainda, além de arritmia, palidez e tal, PaO2, claro, né, menor, olha o 4 aí, né, do que 60 mg de mercúrio, considera-se uma hipoxemia. Tradicionalmente, saturação também vai reduzir, né, de 75, ou melhor dizendo, de 70 a 75%. Péssimo sinal, fechou? Feito isso, na hipercapnia, PCO2 literalmente vai estar alterado, tá? Que é de 35 a 45 que a gente já havia comentado. O que é legal de gravar? O paciente vai apresentar o quê? Cefaleia, né? Que mais? Tremores, dependendo da situação. Sudorese, porque começa a alterar ou levar ao trabalho cardíaco, o trabalho respiratório começa a alterar. Desorientação, tá? Então, o paciente, principalmente dentro de uma UTI, ou, né, dependendo da situação, insuficiência respiratória, ele vai apresentar isso. E essa narcose, que é interessante gravar, olho na tela aqui, ó, o que é interessante gravar? Aqui vai ser a alteração da consciência por questão de intoxicação, né? Principalmente por conta de quem? Do nível elevado de gás carbono. Então, o que eu falei, tudo em excesso, né, faz mal, tudo em excesso faz mal. Principalmente quando se fala da parte de gás carbono, como a gente está comentando de insuficiência respiratória, fechou? Então, para poder memorizar de novo as partes da ventilação, lembram da troca gasosa? Ins para ex para ins. Então, de novo, ins, primeira fase, inspiração. Segunda, mudança da ins para expiração. Terceira, expiração. E quarta, mudança da ex para ins. Então, vira e mexe outros videozinhos aí. Eu já havia comentado sobre isso. Ins para ex para ins. Fechou? Beleza. Depois tem a tal da acidemia. Aí pode ser, logicamente, numa acidose, tá, uma acidemia respiratória, principalmente por conta de insuficiência respiratória, ou metabólica, que vai levar a alteração de bicarbonato e excesso de base, né? O metabolismo passa a ser anaeróbio. O que é o ar? O ar não é ausência? Então o organismo começa a entrar em sofrimento respiratório, em distúrbio respiratório. O que é interessante memorizar? Ele começa a trabalhar ou tenta trabalhar, pode ser chamado de mecanismo compensatório, ele tenta trabalhar literalmente com a carência de quem? De oxigênio. Péssimo sinal. Tá? Lembrem-se, bactérias aeróbias, bactérias anaeróbias, ou movimentos, exercícios aeróbios ou anaeróbios e tal, né? E aí vai. Então, ó, quando você pratica um exercício anaeróbio, é com carência de oxigênio, tá? E a acidose lática, dependendo da situação, o ácido lático também vai interferir, principalmente no trabalho muscular, isso interfere. Por exemplo, peitoral maior, né? E aí vai. Então, dependendo da situação, isso é interessante memorizar.
como causas da famosa insuficiência, o que mesmo? Respiratória. O que é legal de gravar? Vai haver uma perda do drive ventilatório. Então, o que acontece? Essa questão do controle ventilatório vai ter dificuldade, é claro. Então, assim, tem momento que vai ter dificuldade de fazer a INS, de fazer a ES e todo o ciclo ventilatório, tá? Principalmente, né, as mudanças. Então, tem que parar uma fase para poder dar início a outra. Vamos supor, esse drive que é interessante memorizar, esse controle ventilatório, principalmente se o paciente tiver muito líquido, dependendo da situação, é complicado, tá? Já nós vamos dar uma pausinha para poder tomar uma aguinha, dar uma relaxada aí. Obstrução de quem? Das vias aéreas, aí lembra até um pouquinho de, dependendo da situação, obstrução das vias aéreas por corpo estranho, lembrem-se de manobra de Heimlich, lembra pelo menos do nome, tá? Fadiga muscular acessória, principalmente paciente obeso, né? Paciente idoso, dependendo da situação, ele tem uma maior dificuldade de fazer essa troca gasosa, fechou? E o que é interessante gravar? Classificação das insuficiências respiratórias, por exemplo, tá? Tipo 1, insuficiência respiratória hipoxêmica, gravem esse nome que já nós vamos comentar mais. Uma PaO2 menor do que quanto? 60, que a gente já frisou, né? Então, ó, tipo 1, tá? Por redução do nível de oxigênio. Primeiro tipo da insuficiência respiratória. Tipo 2, né? Seria o quê? Insuficiência respiratória hipersépnica, que seria a questão da hipercapnia, PCO2 maior do que quanto? 50 mg de mercúrio. E claro, na tipo 2, na verdade são dois tipos, né? Classificado em aumento de PCO2 da hipersépnica, tá? E a insuficiência respiratória ventilatória também. E a tipo 3, que seriam os dois tipos, tá? Essa aqui é um pouquinho mais complicado de tratar. Então, ó, vamos ficar com isso aqui. Os macetes de agora, o que é muito importante gravar agora? As fases da ventilação INS para ES para INS. Gravou? Beleza. Os tipos: insuficiência respiratória hipoxêmica, carência de PO2, insuficiência respiratória na tipo 2, né? Hipersépnica, que é o que? Aumento de PCO2, tá? E a ventilatória também. E claro, pode acontecer de ter o que? A mista. Fechou? Tá, então, ó, Titi vai dar um intervalinho para você dar uma relaxadinha, tá ok? Daqui a pouco a gente volta, então não esqueça, a gente te dá o caminho, os macetes, tá? Mas quem tem que buscar a vaga é você e o Titi tá torcendo por isso, tá ok? Foi um prazer entregar essa aula para você que ainda não é aluno aí do curso específico da EBSER, mas agora essa aula continua lá dentro da área do aluno exclusivo para quem é aluno do curso da EBSER, para quem comprou aquele outro pacote, tá? Se eu fosse você, essa reta final eu focaria nessas revisões, nesses exercícios, porque é isso que vai te ajudar a lembrar o que você estudou e a refinar aquilo que você está se preparando. Então vai ser muito legal você revisar, resolver os exercícios, ver cada detalhe, aparar as arestas com os melhores professores de enfermagem do Brasil, tá bom? Então se você tem interesse nessa revisão, aqui abaixo com um desconto muito especial para você, você tem acesso a essas videoaulas, bem que clica no link que está aqui na descrição do vídeo, que vai te ajudar demais no teu processo de preparação. Vai te ajudar. Já pensou? Se você dessas revisões consegue tirar aí questões que seriam perdidas para você? Já pensou se dessas revisões você consegue lembrar de informações que você perderia na hora da prova? É por isso que a gente faz essas 2 semanas de reta final para você e você vai ter acesso a todas elas. Só clicar aqui no link da descrição, você vai ter acesso às aulas completas, tá bom? Forte abraço para você, vamos para cima! EIF Concursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.